Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo. Vamos aqui dar uma olhada no visual aqui do nosso projeto. Certo, no vídeo anterior eu fiz a parte de edição, né, de atualização do contato selecionado. Coloquei algumas funções também no que diz respeito a apertar o ESC, né, e fechar a tela de edição. E depois o ESC vai servir também para fechar, né, a nossa agenda ou ocultar ela, né, trazer ela para cá, para a barra de notificações, né, que a gente chama de tray. Veja que aqui tem um ícone que nós colocamos, certo? Então eu mostrei isso no vídeo anterior. E hoje nós vamos começar a mexer com banco de dados, tá? Vou dar uma explicação bem resumida para quem não tem a menor ideia do que seja ou nunca entendeu diretamente, né, como que é o banco de dados. E aí a gente vai para a parte prática, tá? Pessoal, o banco de dados ele serve principalmente para isso aqui, ó. Eu iniciei, tá vendo? Eu mandei executar aqui a minha agenda, não tem nada. Então eu vou dar Ctrl N aqui, lembrando que eu posso vir aqui também, ó, em novo contato. Eu vou adicionar um novo contato. Então vou pôr aqui um nome, né? João Alves, telefone, vou mandar gravar. Beleza, ó, tá aqui. Eu gravei meu novo contato. Fechei o meu projeto. Vou abrir de novo o meu programa. Tá vazio. Eu acabei de gravar o João Alves. Por que tá vazio? Porque, pessoal, para eu gravar os dados num disco, né, no HD do computador, eu tenho que trabalhar com arquivo. Então, seja lá um arquivo texto, um arquivo XML ou um banco de dados. O banco de dados, desculpa, o banco de dados, ele é a melhor forma para a gente salvar informações, gravar informações e depois recuperá-las. É a forma mais segura, tá? E ele permite que várias pessoas trabalhem no sistema ao mesmo tempo. Então, assim, imagine que não fosse uma agenda, imaginem que fosse um sistema multiusuário numa microempresa, lá com 5, 6 pessoas alimentando informações, gravando, lendo informações ao mesmo tempo. Se isso fosse num arquivo, um arquivo texto, um arquivo XML, o XML eu não vou dar certeza que isso aconteceria, mas o texto eu posso te dar certeza. Ia chegar em algum momento que iria ter perda de informações por conta do acesso simultâneo. Enquanto que no banco de dados, as ferramentas de banco de dados, elas foram projetadas para impedir que isso aconteça. É claro que existem muitos e muitos bancos de dados, tá? Então aqui no nosso exemplo, que é um projeto pequeno, é um projeto aí que nem tem a pretensão de funcionar em rede, o Axis é uma excelente opção. Por quê? Porque o Windows ele já tem os drivers. O driver ele conversa, ele é o intermediário, ele está entre a sua aplicação e o banco de dados em si. Então o driver ele vai fazer esse controle, vai gravar informações, de recuperar informações. Então você não precisa instalar um driver para isso, como por exemplo você teria que instalar se você fosse utilizar o Postgre, né? O PostgreSQL ele é um banco de dados excelente, muito robusto, muito rápido, gratuito, muito poderoso. Só que os drivers dele, né, não vêm instalados por padrão no sistema. E outra, o Postgre, ele é o que a gente chama de banco de dados cliente-servidor. Como assim?
Ele não é para uma aplicaçãozinha assim pequenininha, portátil, que você pega lá o executável dessa aplicação. Ó, aqui ó, o executável, ó, aqui ó, você pega o executável, joga aonde você quiser jogar. Aqui, por exemplo, ó, joguei aqui o executável, executo e pronto. Não, o PostgRE ele requer, por exemplo, que você coloque o IP do servidor que está rodando o banco de dados do PostgRE. Então, assim, é infinitamente mais complexo. É muito mais robusto? Sim. É muito mais rápido? Sim. Mas é muito mais complexo. E não serve para essas aplicações pequenas, aonde a gente quer ter um certo tipo de portabilidade, aonde a gente quer de repente não ter que criar um instalador, onde a gente quer de repente mandar o programinha para o colega. O PostgRE não serve para isso, tá? É a mesma coisa que você usar um canhão para matar uma formiga. O PostgRE é um canhão, é muita coisa, é exagerado. Então, para projetos pequenos, que terão aí pouquíssimos usuários, ou muitas vezes somente um usuário, né, lidando com o projeto ao mesmo tempo, existem bancos de dados bem melhores, tá? Bem mais adequados para isso. O Axis é um deles. Eu trabalho com o Axis há muitos anos. Eu posso colocar aí no mínimo 14 anos que eu trabalho na prática, tá, com o Axis. Nunca perdi dados. E olha que ele lidando, trabalhando numa microempresa, com várias pessoas utilizando ao mesmo tempo, com vários sistemas. O sistema, por exemplo, que eu desenvolvo desde 2006, ele tem, se eu não estou enganado, uns 30 módulos. E tem poucos anos que eu comecei a migrar para o PostgRE. Porque o que acontece? Qual que é a desvantagem do Axis para um sistema, por exemplo, maior, com muito acesso e multi-usuário? É a rede. Como ele não é cliente-servidor, então se você vai abrir um banco de dados muito grande, ele traz todo o fluxo do banco de dados. Ele fica na rede esse fluxo. Então ele fica lento. Quando a gente passou a utilizar o servidor no estilo terminal server, que fui eu também quem instalei, quem configurei, aonde todas as máquinas clientes rodam na verdade localmente dentro do servidor, acabou todo o problema de lentidão do Axis. Mas mesmo assim eu já tinha parte do projeto, né, em PostgRE, continuei em PostgRE. Por exemplo, projeto de alta demanda, tem um módulo automatizado que eu criei, que ele procura, como a gente trabalha com cadastro, né, de clientes, ele procura inconsistências, ele procura diversas coisinhas pequenas que podem trazer um prejuízo para o cliente, para o escritório, né? E ele trabalha com PostgRE porque a velocidade do PostgRE é incrível, tá? Mas a maioria dos outros sistemas, a parte cadastral, é tudo em Axis. E é assim, tem uma tabela lá que ela tem umas 500 linhas com umas 50 colunas, talvez mais. E totalmente funcional. Então assim, eu não posso falar mal do Axis. Eu estaria sendo injusto, porque, como eu disse, nunca tive arquivo corrompido, nunca perdi informação. E olha que antigamente o escritório tinha problema de energia, né, antes da gente ter no breaks, tudo. Acontecia na região de a luz piscar e desligava tudo. E mesmo assim nunca tive problema. Mas sempre fazendo cópia de segurança, proteção e tudo, né? E também sorte, né? Porque realmente você começa a ter interrupção de energia, desligamento abrupto do computador, o próprio Windows já começa a corromper. Imagina banco de dados, entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar aqui nessa agenda com o Axis.
Existem outros bancos de dados mais assim portáteis? Existem, tá? Existem, se eu não me engano, o Firebird, ele é assim. O Agora eu não lembro se é o SQLite, ele também é portátil. Já testei eles, não gostei, mas aí é minha experiência, tá? Não vou entrar em debate. Eu fiz testes de performance, fiz sistema rodar em looping, gravar informações, carregar informações, e eu coloquei, só para vocês terem ideia, eu perdi assim uma tarde fazendo esses testes. O sistema gravando e carregando milhares de informações, coloquei dentro de loopings, né? E para piorar, eu abri esse sistema repetidamente 10 vezes. Ele fazendo, inserindo e lendo, inserindo e lendo, no SQLite, no Axis. O Axis ganhou em velocidade, acreditem se quiser, e não perdeu nenhuma informação. O SQLite perdeu. Mas é minha experiência, tá? Então, eu confio no Axis. Para projetos pequenos, eu confio. E principalmente por algo que eu acho fantástico, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar agora, tá? Eu tenho aqui uma colinha, né? Na verdade não é uma colinha não, é do meu projeto, né? Dos meus sistemas que eu utilizo. Tanto ó, que nos meus sistemas eu tenho, tá? Aqui ó, quer ver? Axis, aqui. Deixa eu ver aqui se temos aqui o Postgre. Aqui é na criação. Deixa eu ver aqui. Tá, o Postgre. Aqui ó, Postgre. Então eu tenho aqui. Se vocês não estiverem entendendo, gente, não tem problema, é mais para vocês verem, tá? Que é verdade o que eu falei. Então eu tenho aqui, ó, eu utilizo, né, lá eu utilizo não estou conseguindo, novidade, eu não tá conseguindo lembrar o nome do driver que eu utilizo. NPG SQL, tô tentando aqui lembrar o nome do driver. Depois, eu lembrando depois, ou eu olhando depois no sistema, eu coloco aqui para vocês, tá? Então aqui eu tenho a parte do Postgre, tenho a parte do Axis. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito, muito legal no Axis, é a criação, tá? Em tempo real do arquivo de banco de dados. Isso é muito legal. Isso é algo que eu procurei por muito tempo. Até então, o que eu fazia? Eu ia para o Microsoft Access, né, o próprio programa mesmo, criava lá nele a tabela para depois usar no meu projeto. Isso quando ainda era o VB6, né, o Visual Basic 6. Aí quando eu descobri que existe essa biblioteca, a docs.catalog, aonde a gente cria o arquivo do banco de dados. E isso é fantástico. Por quê? Porque aí o meu sistema fica realmente portátil. Esse programinha, por exemplo, da agenda, esse executável, para qualquer colega que você mandar, você não precisa se preocupar em mandar também um arquivo do banco de dados. Por quê? Porque o docs.catalog ele vai criar. Então basicamente você só vai precisar se preocupar com o quê? Com aonde criar esse banco de dados. Então aonde você quer criar? Você quer criar ele no seu no mesmo diretório aonde o seu colega lá colocou o arquivo, onde você pôs o arquivo. Por exemplo, se eu criar aqui nesse diretório, tá, o arquivo, ele vai aparecer aqui.
Só que aí se eu pegar esse executável e colocar em outro diretório ou na área de trabalho, aqui na área de trabalho, por exemplo, ele vai criar outro arquivo de banco de dados aqui e não vai ler mais daqui. Então tem o lado bom, que é o da portabilidade, e tem o lado ruim, né? Porque se você fica movendo o arquivo, o banco de dados também teria que se mover. O que eu recomendo? Eu recomendo criar na pasta do usuário. Então nós temos aqui, o Windows ele tem a seguinte estrutura. Então nós temos o C2 pontos, que geralmente, né, é o C2 pontos, que é onde tudo é instalado. Tá? Então é instalado o Windows, os programas, e são criadas pastas usuários. Claro, gente, eu estou falando do Windows 7. Tá? Então nós temos aqui a pasta deste usuário que eu criei, que é o usuário virt. Tá? Aí aqui dentro dessa pasta aqui do usuário, a gente pode sim fazer o nosso arquivinho vir para cá. Por exemplo, criar aqui, fazer o nosso programa, criar um diretório, agenda, tá? Estou fazendo manual mais para ajudar a explicar. E aqui dentro nós criarmos o nosso arquivo, tá? De banco de dados. Só um exemplo, tá, gente? Então imagine que esse fosse o arquivo do banco de dados. Dá para fazer isso sem precisar fazer nada manual como eu fiz aqui. O próprio programa da gente, o nosso código fará isso. E aí sim, se eu pego o meu executável, coloco ele em qualquer lugar do computador e executo, ele vai ler aqui, aonde estará o nosso banco de dados. Sabe o que faz muito isso? Jogos. Jogos fazem muito isso. Ó, bom exemplo aqui, ó, jogos salvos. Claro que vai estar vazio, né? Porque eu criei essa máquina virtual só para isso. Jogos fazem isso. Você instala o jogo e aí você grava lá a fase do jogo e aí o jogo cria um diretório lá nos documentos ou aqui dentro dos documentos. Por exemplo, o Visual Studio ele criou. Então dentro dos documentos ele criou uma pasta Visual Studio. Aí tem tudo aqui, um monte de coisa, tá? Ou até dentro do próprio usuário mesmo, da pasta do usuário. Eu particularmente eu prefiro do que criar na documentos, porque no documentos qualquer um acessa e muitas vezes vai acabar apagando. Que nem aqui, ó, você vem aqui em bibliotecas, clica em documento, tá aqui, ó, aquela pasta lá do Visual Studio que eu entrei quase agora. Então eu acho perigoso, de repente alguém, né, sei lá, um irmãozinho, alguém entra lá nos documentos, acha que a pasta não tem nada a ver e apaga. Então no meu caso, eu prefiro criar na pasta do usuário. Por quê? Porque aí já é diferente. Você tem que vir aqui, ó. E nem todo o Windows está configurado para mostrar a pasta do usuário, tá? Então eu prefiro que seja dessa forma. Então, gente, essa parte aqui que eu comentei é uma parte mais teórica, né? Explicando. E agora a gente vai para onde? A gente vai para a parte prática. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, fora da máquina virtual, eu vou pegar o arquivo que eu esqueci, que eu preciso dele para poder ver um negócio aqui que de cabeça eu não estou me lembrando. Pera aí, só um minutinho. Que ele vai servir exatamente. Cadê? Só um minutinho, tá, gente? Ok, achei. Eu vou abrir aqui. Porque de cabeça eu não lembro como é que acessa aqui a pasta do usuário. E aí quando a gente não lembra de cabeça, a gente tem que partir para o que a gente já tem pronto. Em programação isso é algo muito normal, tá? Não esperem saberem tudo de cabeça. Não saberão. Eu deixo esse... Aqui, achei. Aqui. E eu deixo, pessoal, isso aqui, a parte escondido,
Porque aqui tem senhas de banco de dados, tem uma série de coisas, né? E aí a gente tem que manter isso escondido. Vamos lá. Tá. Ok. Então vamos à parte prática. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma sub. Eu gosto sempre de criar sub para não, porque quando eu crio uma sub, lembrando que sub é uma subrotina, eu posso chamar ela de qualquer lugar. Então a sub que eu vou criar aqui será essa daqui, ó. Private, né? Private sub cria banco de dados. Eu não vou passar nenhum parâmetro para ela, tá? Não precisa. Por quê? Porque eu vou colocar aqui. Eu vou explicar para vocês por que eu vou colocar aqui fora e não lá dentro. Tá? Esse código não é aceitável aqui fora, apenas a declaração da variável. Não se preocupem que eu vou explicar. Nós temos aqui o nosso formulário, que é uma classe, tá? Tudo que eu declaro aqui dentro da classe formulário, do formulário, porém fora dessas subs e qualquer outra coisa que a gente possa achar aqui, será enxergado em qualquer lugar dentro do formulário. Então se eu coloco aqui, ó, sdir term, tá vendo? Ó, já apareceu, tá aqui, já apareceu. Se eu venho na outra aqui, digito sdir, mesma coisa, já apareceu. Agora imagine que eu declare não na raiz do formulário, mas eu declare dentro de uma sub. Se eu for na outra sub, cadê? Ó, não está completando mais. Por quê? Porque ela não está sendo enxergada. Se eu vier aqui dentro da sub que eu declarei, eu enxergo. Tá aqui. Agora, fora dela, eu não enxergo mais. Para mim, né, para eu enxergar dentro de todo o formulário, eu tenho que declarar fora das subs. Tá aqui, então está sendo enxergado. Então aqui eu vou deixar no lugar do DIN, eu vou colocar como private, vai ser uma declaração privada. O que quer dizer uma declaração privada? Quer dizer que ela só será enxergada dentro do formulário. Ou seja, qualquer código que eu programar aqui dentro do formulário, deste formulário FRM principal, enxergará ela. Se eu estiver em outro formulário, porque um projeto, né, ele pode ter N formulários, dentro desse outro formulário, se eu chamar, por exemplo, FRM principal.sdir, não vai dar certo. Ele não vai enxergar. Por quê? Porque eu disse que ela é privada, ou seja, eu estou mandando memorizar algo numa variável. E aí quando eu falo variável é porque a informação pode variar, pode sofrer modificações. Então eu estou mandando o meu programa memorizar uma informação. Então isso aqui é uma informação do tipo cadeia de caracteres, que a gente chama de string, ou seja, texto. Uma informação do tipo texto que será alocada na memória, e para eu puxar ela da memória eu vou usar o nome dela. Então o nome que ela será alocada na memória será este nome, sdir terminal, tá? Vou até mudar esse nome terminal, vou colocar spasta, pasta agenda, pronto. Que é o que? Que é uma string. O S aqui é porque eu quis escrever S, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas o S aqui é uma abreviação de string.
pasta agenda. Então, se eu pegar e criar aqui uma opção, uma mensagem, para mostrar a mensagem pasta agenda, ele vai lá na memória, procura os índices, acha o índice pasta agenda e retorna para mim o que ele memorizou. É isso. Então aqui, esse comando environ, ele traz variáveis que estão salvas no Windows, no sistema operacional. Então tá aqui, ó. O que está aqui em inglês, ó, retorna o texto associado a essa variável, tá? No sistema operacional. Então, no ambiente do sistema operacional Windows, nós temos o próprio Windows na sua instalação, ele cria variáveis. Então, tem a pasta Windows, que é chamada de Win, e a pasta do usuário em questão, ela está associada a esse nome, User Profile. Então, eu estou memorizando na variável S pasta agenda o endereço de perfil, vamos por assim, do meu usuário. Qual endereço? Esse aqui, ó. Vou clicar nele, ó, a minha pasta pessoal, o endereço completo, tá? Então vou fazer um teste, ó. Eu coloquei aqui, vou recortar, vou levar lá pro load do formulário. Lembra que o load, assim que o formulário é carregado, ele executa esse evento, mybase.load, tá? Então aqui eu estou mandando ele chamar o banco de dados, chamar a sub cria banco de dados, cria o arquivo de banco de dados. E aqui eu vou mandar ele mostrar. Isso aqui eu já vou explicar para vocês também. Aqui eu vou mandar ele mostrar justamente o que ele memorizou nessa variável, S pasta agenda, que é essa variável de sistema. Vamos ver. Vai ter que aparecer aí, gente, ó, c2.users/virt, que é a minha pasta, a pasta do meu usuário no Windows. Viu? c2.users/virt. Esta é a pasta do usuário do Windows. Dá um OK. Aí eu vou melhorar ela. De que forma? Vou até pegar isso aqui, ó. Vocês vejam que tá assim, não tem uma barrinha aqui, não tá escrito aqui agenda, tá desse jeito, tá? Vou jogar ela aqui para baixo do tratamento. O tratamento tá dizendo o seguinte, tá? Se esse comando aqui, gente, eu migrei ele do VB6. Provavelmente o Visual Studio tem uma forma melhorada, mais aprimorada, mais elegante. Só que hábitos de programação é algo muito difícil da gente abandonar, principalmente quando a gente fica muitos anos numa outra linguagem, tá? E como ela funciona perfeitamente, eu acabei deixando. Aqui basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, se o último caractere à direita, right, aqui é direita, tá? Da variável agenda for diferente dessa barra invertida, então a variável agenda será igual ela mesma adicionada da barra invertida lá no fim. Então esse comando aqui significa que você vai pegar o conteúdo dela mesma, seria aqui o igual, conteúdo dela mesma, e vai acrescentar, que aí vem o e comercial, mais informações, mais texto.
Então, se a esquerda, se esse 1 aqui representa a quantidade de caracteres, no caso 1. Então, se um caractere à esquerda da variável pasta agenda for... A esquerda não, gente, perdão, a direita. Então, se o último aqui, tá? O último caractere à direita da variável for diferente, desculpa, da barra invertida, então acrescenta à variável a barra invertida. É isso aqui. Eu quero ter uma barra invertida, tá? Eu preciso. É a estrutura de diretórios do Windows que me obriga. E aí depois eu acrescento também a essa variável. Então aqui eu vou acrescentar a essa variável o nome agenda e já vou aproveitar e deixar aqui a barra invertida. Por que eu não coloquei aqui? Porque eu posso cair aqui no falso positivo. Porque esse comando aqui ele só é executado se o último caractere à direita for diferente da barra invertida. Mas e se ele for a barra invertida? Esse comando não vai ser executado. Mas esse aqui tem que ser executado independentemente desse daqui. Por isso que ele não está no if. Ele está fora, tá? E vocês vejam que esse if, cadê o end if dele? Por que ele não tem o end if? Simples, porque eu já pus o que ele tem que fazer na mesma linha. Ó, aqui eu tenho assim, onde tem o if e o end if, e aqui depois do them, se eu der um enter, aí eu vou colocar o código, e aí geralmente a gente usa isso quando tem um monte de coisa. No caso é uma só isso daqui, não precisa, a gente vem, coloca aqui depois do then, e aí claro a gente mata o end if, porque não faz sentido ter ele, já que está aqui, tá? Beleza, vamos executar, que vocês vão ver que agora nós teremos mais informações. Ó, então nós temos o disco raiz, que é o disco C2 ponto, a pasta users, que é a pasta de usuários, o nosso usuário aqui, no caso o meu usuário, que é o virt, e a pasta agenda. Mas cadê a pasta agenda? Calma, eu não criei o comando ainda. Eu não fiz o comando para criar a pasta agenda. Então a pasta agenda. Vamos fazer agora a criação dessa pasta. E aí eu vou deixar ter um erro, porque é assim que eu vou ensinando vocês, tá? Qual comando que eu crio a pasta? mkdir. Então o mkdir ele cria a pasta. Então tá até aqui, ó, em inglês, né? Cria um novo diretório. Veja que dentro aqui do parêntese ele está me pedindo um endereço, que é para ser uma string. Que endereço é esse? Tá aqui, o S pasta agenda. Ó, só vamos colar aqui. Então, gente, ó, para vocês verem, não temos aqui nenhum diretório com nome agenda, nenhuma pastinha. Vou executar, ele executou, vou fechar, vou vir aqui. Olha aqui, ele criou, tá aqui, agenda. Vamos executar de novo? Opa, deu erro. Por que deu erro? Porque já existe. Então ele está dizendo, ó, erro de acesso ao caminho ou ao arquivo. Puxa, mas como é que eu vou saber se já existe ou se não existe? Tem duas formas a gente saber. Ou eu coloco dentro de um bloco de proteção, ou eu coloco um comando que é esse aqui, ó, if io ponto directory ponto existe. Vou executar, não deu erro. Vou executar de novo, não deu erro. Vou apagar a pastinha, vou executar, não deu erro e ele criou de novo a pastinha, tá aqui, ó, agenda. Vou executar de novo e não deu erro. O que aqui ele está verificando? Se
Esse IO, ele tem a ver, ó, namespace system.io. Ele tá pegando daqui, gente, rapidamente, que o vídeo já tá longo. Ele tá pegando dessa biblioteca, ó. System. Ela serve para isso, é uma biblioteca de sistema. IO tem a ver com input, output, leitura, gravação, entrada, saída. E aí pode ser, nossa, pode ser áudio, pode ser um monte de coisa. No caso aqui a gente está falando de diretórios, de arquivos, tá? Então ele está dizendo o seguinte: se, vamos ignorar o IO aqui, tá? Se o diretório que está aqui representado na nossa variável S pasta agenda, melhor, se existir o diretório S pasta agenda igual falso, lembra que eu falei que a condição igual falso é a mesma coisa de ser o contrário dela, ou seja, se o diretório S pasta agenda não existir, porque quando eu digo que existe é igual a falso, é a mesma coisa que eu falar que não existe, tá? Então crio ele. É isso. Crio o diretório, S passa agenda. Então ele vai criar o diretório. Qual diretório? A variável, a string que estiver armazenada nessa variável. Tá? String essa que ele pegou aqui. É uma variável de sistema. Então ele pegou a variável de sistema, que contém o endereço da pasta do usuário, salvou nessa string, memorizou, né, nessa string. Aqui ele tratou ela, modificou ela, por isso que a gente chama de variável, porque pode ser modificada. E aqui, se ela não existir, ou seja, se a gente for ler sem o falso, está dizendo o seguinte: se existir o diretório S pasta agenda. Só que quando eu coloco igual a falso, eu estou dizendo se ele não existir, tá? Então, se não existir, tá? Não existir esse diretório, então cria ele. É isso. Não teremos erro de tentar criar algo que já tem e criaremos ele se ele não existir. Pessoal, o vídeo ficou bem longo, tá? Então a gente vai ter que entrar no banco de dados na próxima, tá? No próximo vídeo. Mas eu gosto de ir bem devagar assim para vocês entenderem, porque a gente vai avançando, né, na programação, vai ficando mais complexo. Mas por enquanto é isso. Próximo vídeo, prometo que a gente já entra no banco de dados, tá? Já dei aqui a parte teórica, iniciei a parte prática. E aí no próximo vídeo a gente vai realmente para a criação. E vocês vão ver que interessante, que legal. Tá? Dentro da pasta aqui da agenda ele vai criar um arquivo de banco de dados. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês.